Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amados, eu vou contar para vocês como foi que eu passei a acreditar nas revelações. Antes de eu se converter um pouco, a minha mãe sempre estava no culto. Então, nós tínhamos se mudado para São Brás e ali minha mãe começou a participar da igreja Deus e Amor. E ela ia para os cultos, sempre estava ali cultuando, né? Só que eu não tinha muito interesse em questão de igreja, né? Eu não tinha aquela vontade. Tá, assim, tava querendo, era um momento que Deus estava fazendo aquela transição, né? Tinha me dado umas visões, uns sonhos, eu só como eu não entendia muito. E aí minha mãe sempre vinha e falava assim: olha, hoje você foi revelado na igreja. Deus falou que está te dando um livramento porque alguém armado ia matar você. Eu tinha moto, né? Olha, Deus te deu um livramento de moto. O pastor disse que viu um acidente e um filho meu se envolvendo de moto, né? É só você que tem moto. Então Deus está te livrando, vigia, né? E ela já falava e já estava dizendo: tem que ir para a igreja e tal. Só que eu, como não acreditava muito e nem entendia nada desse negócio de revelação e tal, entrava no ouvido e saía pelo outro, né? E aí nessa época eu comecei agora a frequentar os cultos, né? Comecei a frequentar os cultos, assim, Deus estava trabalhando no meu coração, eu já estava deixando as drogas, já não estava indo usar droga já com frequência, só o cigarro e às vezes alguma bebida que eu bebia. E eu comecei aí agora para a igreja também, lá onde a minha mãe congregava. E eu gostava muito dos louvores, os louvores chamavam muito minha atenção. Mas eu não fazia muita questão de pregação, então era muito mais os louvores mesmo que me atraíam. E aí, eu chegava nos cultos, eu ficava meio incomodado com algumas coisas que eu não entendia. Né? Até um dia eu peguei e falei bem assim: eu não vou mais para a igreja, eu vou lá, eles ficam falando umas línguas que eu nem sei o que eles estão falando, nem entendo, nem que me adianta isso daí. E esse negócio de Deus me revela, eu tô vendo, Deus me mostrou, eu acho que esses caras estão inventando tudo esse negócio, é tudo mentira. E era isso que eu acreditava. Mas mesmo assim, eu estava frequentando os cultos, né? Estava indo, o Espírito de Deus estava trabalhando no meu coração e tal. Eu já comecei a ter curiosidade, porque eu via as pessoas sentindo algo que eu não sentia, né? Aquela oração, as pessoas alegres, falando em língua, e algumas chorando, né? E eu não sentia nada, e eu estava ali, eu sentia só uma alegria que eu não, diferente, né? Mas eu não sentia o que eles sentiam. Falava assim: nossa, por que eles sentem que eu não sinto, né? Será que esse negócio de língua é verdade? Né? E ficava nessa dúvida. E aí, sempre, aí como agora eu comecei a frequentar os cultos, então Deus começava a usar as pessoas para entregar a revelação direto para mim. Falava: olha, jovem, Deus tem uma obra na tua vida. Eu vejo você pregando a palavra de Deus. Eu vejo Deus te usando, né? Deus está te guardando. Eu vi um livramento de Deus e tal. Só que eu não acreditava muito, né? Eu achava que era só porque eu estava ali, eles queriam que eu ficasse na igreja. E a época que eu ia não tinha muito jovem, dependendo dos cultos que eu ia, só tinha eu de jovem. Então quando eles entregaram a revelação, tem um jovem, aí só tinha eu dentro da igreja, né? E assim, eu não tinha costume de levantar a mão, eles perguntavam: cadê a pessoa e tal, né? Só que um dia, irmãos, eu fui num culto, tinha normal, assim, eu tava frequentando, mas eu saía dos cultos, eu fumava ainda, né? E tal, mas eu comecei a frequentar outros cultos. Eu parei de ir uma vez só por semana, estava indo 2 até 3 vezes por semana nos cultos, e para ouvir a pregação, né? Eu estava sentindo a paz e era um processo de libertação que Deus tinha na minha vida. E eu achei interessante, né, que Deus sempre falava comigo: você vai ser pastor de igreja, você vai cuidar da obra, e Deus vai te purificar, vão se surpreender a forma que Deus vai te usar, enfim, e Deus foi falando comigo. E o dia que eu passei a acreditar em revelação mesmo, foi o dia que eu fui num culto, né, eu passei um dia meio atribuladão, tá? Fui no culto, e aí, naquele dia eu já tinha sentido um mau pressentimento, algo ruim ia acontecer, mas como eu não entendia nada, fui no culto. Chegando no culto, né, o pastor pregou, fez a obra de Deus e tal. E aí ele olhou e falou assim: olha, eu vejo um jovem
que Deus está dando um grande livramento, porque este jovem, aí ele foi detalhista na revelação, falou assim, eu vejo esse jovem saindo, indo visitar uma pessoa que é de costume ele visitar, tá na casa dessa pessoa. Só que nesse dia o diabo já tinha armado um laço de morte para ele. E eu vejo esse jovem batendo na porta, e quando ele abre essa porta, teria alguém armado atrás dessa porta, e a hora que abrisse a porta ele ia disparar um tiro, né, pensando que era outra pessoa, mas já era projeto do diabo para ceifar a tua vida, né? Como só tinha eu de jovem na igreja, né? Aí ele falou, jovem, daí apontou para mim e falou assim, e para saber que é Deus que está revelando, você vai ver com teus próprios olhos o livramento de Deus e saberá que é Deus que tem uma obra na tua vida e que está com pressa de te usar. Agora, aí, queridos irmãos, amém, eu ouvi aquela revelação, acabou o culto, eu esqueci, normal, saí, até sair fumando, né? E aí, eu estava indo e no caminho tinha a casa de umas pessoas que eu sempre tinha costume de estar lá. E eu falei, eu vou ver se eles estão em casa. E estava uma movimentação diferente naquele lugar, naquele dia. E quando eu bato na porta, irmãos, paz, meus senhores, aconteceu exatamente como foi dito na revelação. Eu abro a porta e tinha alguém armado atrás da porta e ele aponta aquela arma para mim e quando ele aponta eu olho assustado, alguém grita, não, esse aí a gente conhece, amigo nosso e tal. Daí ele falou assim, ufa, quase que eu disparei, né? Aí na hora eu lembrei da revelação, falei, meu Deus do céu, esse negócio de revelação é verdade. E aí começou a despertar o interesse, a vontade de saber como que Deus fala. Ué, se Deus falou para ele, Deus pode falar, eu quero saber também. E a partir daquele momento, meu irmão, que eu comecei a ser transformado, aí eu já me esforcei mais, eu entendi que Deus estava me chamando, que Deus tinha um projeto na minha vida. E aí eu comecei um projeto de oração, né, de 2 anos, até Deus me revelar, até eu ter a primeira revelação, tá? E eu vou contar sobre isso numa outra oportunidade, num outro vídeo, tá bom? Mas foi dessa forma que eu comecei a acreditar em revelação de Deus, porque eu presenciei o livramento. E depois disso foi várias experiências também, né, dessa maneira, mas essa aí foi um dos pontos principais que abriu a minha mente e eu comecei a acreditar, né? E tem uma história engraçada, meus irmãos, do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Engraçado, vocês vão saber por quê, porque eu vou contar essa história num próximo vídeo, amém? Queridos, Deus abençoe. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o teu likezinho, tá bom? Faz parte dessa família, sempre vídeos novos, lives todos os dias para abençoar a tua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.